Amém, queridos? Amém. Então, nós acabamos de ler Mateus capítulo 16. A gente fez a leitura do versículo 5 até o versículo 12. E na verdade, é uma continuação dos versículos 1 e 4, do 1 até o 4, que eu comentei com vocês na semana passada, quando Jesus fala com os religiosos daquela época, né? O capítulo 16, ele mostra claramente a relação que Jesus tinha com dois grupos que são citados aqui. Vamos lá. O texto vai falar que Jesus estava dialogando com os saduceus e com os fariseus, que eram dois grupos religiosos daquela época que tinham características do quê? De conhecer a lei, de conhecer a palavra, de conhecer as escrituras, né? Eles eram religiosos no sentido de praticantes, de ir ao templo, de fazer os rituais, mas faltava algo importante para eles, que era praticar o que eles pregavam. Então, isso nós chamamos do quê? Nós chamamos de incoerência. Isso nós chamamos de hipocrisia. O que é hipocrisia? Eu falar, não faça tal coisa, e eu faço essa coisa que eu falo para você não fazer. Então isso é incoerente, não faz sentido. Eu chegar e te dar um conselho, ó, você tem que ser uma pessoa mais mansa. Mas eu não sou manso. Sou uma pessoa agressiva, violenta. Então Jesus, ele tinha muitos problemas com os fariseus. Porque os fariseus pregavam, ensinavam sobre bondade, sobre amor, sobre perdão, sobre oração, mas eles não praticavam. E quando eles praticavam no sentido de querer mostrar para o outro. De querer mostrar que orava mais, de querer mostrar que ofertava mais que o outro. Então eles quando faziam, eles faziam com o intuito de fazer para o homem. Então Jesus rebatia. E Jesus dizia que aquilo que nós fazemos, nós não devemos fazer para os homens, nós devemos fazer para Deus. Jesus dizia que eles deveriam ser praticantes da palavra. Amar não de palavras, mas amar com as atitudes. Então, o problema de Jesus com os religiosos estava exatamente aqui. Porque eles pregavam algo e não viviam. Enquanto Jesus pregava, ensinava e praticava aquilo que ele ensinava. Daí a gente lê um texto como esse e nós pensamos, bom, o que isso tem a ver com a gente? Como nós podemos trazer ou transferir esta palavra daquele contexto antigo para o nosso contexto de hoje? O que seria então, ou qual que é o sentido dessa palavra para nós aqui? O sentido dessa palavra é que nós ouvimos a pregação, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o ensinamento. Nenhum de vocês vai poder dizer que vocês não foram ministrados, não foram ensinados na palavra. Qual que é o grande problema? O grande problema está em ser apenas ouvinte. Ser ouvinte é você ouvir, que nem vocês estão fazendo agora, em silêncio aqui, ouvindo, né, atentos. Ser ouvinte é isso, é você ouvir. Ser ouvinte é você ouvir todo dia uma palavra aqui dentro, mas dentro do coração continuar do mesmo jeito. É você passar aqui 6 meses aqui dentro, né? Seu Fausto vai sair daqui a alguns dias. 6 meses. Então foram 6 meses sendo ministrados e sair daqui, não estou dizendo que é o caso do senhor, né? E sair daqui Sim. e fazer as mesmas coisas e nada mudar. Esse era o problema que Jesus tinha com os religiosos. Jesus falava assim, vocês pregam bonito, vocês falam bonito. Vocês falam tudo certinho. E quando vocês pregam a palavra, vocês estão pregando certo. O problema está que vocês não praticam o que vocês pregam. Então não adianta, eu sempre digo, né? Não adianta a pessoa ficar aqui 6 meses, né? A pessoa passar aqui todo um processo aqui dentro, que é um processo difícil, porque vai estar longe de casa, longe da família, a família vai gastar, né? Então não adianta. Desligar o fogo. Não adianta a pessoa passar aqui tanto tempo e sair daqui e não praticar aquilo que ela foi ensinada, aquilo que ela foi ministrada, aquilo que em todo o tempo que ela esteve aqui dentro, Deus falou no coração dela, Deus ensinou, Deus ministrou. Então esse que é o problema, né? E era um problema que Jesus tinha com os religiosos. Quando Jesus falava aqui acerca do fermento,
Fermento, ele tem uma importância muito grande quando você vai preparar um pão, vai preparar um bolo. O fermento é o que vai levedar a massa. Jesus, quando fala desse fermento aqui, ele está falando assim, para a gente ter cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 6. Fermento dos religiosos. E quando ele falou isso, as pessoas não entendiam. Elas achavam que Jesus estava falando do pão mesmo, né? Que eles comiam. E Jesus falou assim, não era esse pão que eu estou falando. E tampouco do fermento que eu estou falando. Estou falando de outras coisas. Eu estou falando dos ensinamentos, das doutrinas dos fariseus e dos religiosos. Que disso vocês devem se guardar. Então nós somos diariamente ministrados por palavras de Deus, mas ao mesmo tempo nós somos ministrados e influenciados pelas coisas do mundo. Ao mesmo tempo que você tem Deus, que você tem a oportunidade de servir a Deus, de fazer o melhor para Deus, de dedicar a sua vida para Deus, na mesma proporção, ou talvez até mais, você vai ter para fazer o errado. Todos os dias, quando nós acordamos, perante nós existem pelo menos dois caminhos. Está lá em Deuteronômio. O caminho de vida e o caminho de morte. O caminho, como diz lá em Deuteronômio 28, o caminho de bênção ou o caminho de maldição. E todos os dias nós precisamos fazer a escolha. Jesus estava dizendo o que para eles? Bom, vocês estão ouvindo o que eu estou ensinando, mas vocês estão ouvindo o que os fariseus estão fazendo, estão ensinando. Vocês precisam tomar cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo ou sendo influenciados. Se você ligar a televisão, você vai encontrar alguns conteúdos bons na televisão. Mas se você não tomar cuidado, você vai encontrar conteúdos que não são bons. A gente tem internet hoje. Se você souber usar a internet, você vai ter muita coisa boa na internet. Conteúdo bom, coisa de Deus. Você vai ser edificado. Mas se você não tomar cuidado, você vai causar destruição na tua vida, porque tem um monte de coisa que não presta. O mundo é assim. A sociedade é assim. Vocês vão retomar a vida de vocês, o dia que vocês saírem daqui para retomar, e vocês serão diariamente bombardeados. Se por um lado o Espírito de Deus vai ministrar, vai conduzir, vai constranger o coração de cada um de vocês, para vocês estarem na igreja, estarem na presença do Senhor, para vocês servirem a Deus, por um outro lado o mundo vai fazer o contraponto, tentando afastar, tentando tirar. É o que Paulo vai dizer dessa guerra constante. Paulo disse o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal todo dia ele vem. Todo dia eu sou bombardeado. Então Jesus falou assim, toma cuidado. A palavra acautelai-vos significa tome cuidado. Tome cuidado. E a nossa vida, ela deve ser feita desta forma, com muito cuidado. Porque cada passo que nós damos, cada decisão que nós tomamos, cada situação que nós conduzimos a nossa vida, ou nós estamos caminhando para a bênção, para a maldição. Ou nós estamos caminhando para aquilo que é certo ou para aquilo que é errado. Então, quando você acorda pela manhã, você já tem dois caminhos na tua frente. Então, nós vamos encerrar o culto já já, você vai pensar na palavra, você vai meditar nessa palavra e você vai fazer as suas escolhas. De estar aqui, de buscar pela sua libertação, de buscar pela sua vida. É uma decisão importante que você vai tomar. Mas se você desiste, se você sai, é uma outra responsabilidade que você vai estar assumindo. Quantas pessoas estiveram aqui dentro? E nós sempre falando, todo dia que eu venho aqui eu falo a mesma coisa. Vigia, toma cuidado, presta atenção. Não toma decisão nervoso, não toma decisão porque está irritado, não toma decisão porque está querendo resolver a vida do dia para a noite. Espera, aguarde em Deus. E quantos tomaram a decisão precipitada? E quantos não quiseram entrar no carro para voltar para São Paulo e depois não tiveram a chance de voltar e perder as suas vidas? Se hoje vocês estão aqui, vocês estão guardados debaixo da mão de Deus. Aqui vocês estão guardados. Não pela chácara, não pelo pastor, mas pelo próprio Deus. A decisão que vocês tomaram, e é o Maurício que tomou a decisão hoje, está aqui, foi a decisão a mais assertiva que você poderia tomar. A decisão que vocês tomaram lá atrás, de estarem aqui, foi a melhor decisão que vocês tomaram.
que vocês entenderam que com pecado não se brinca, que com o diabo não se brinca, que com dependência química não se brinca, que com a saúde não se brinca. Vocês entenderam isso e vocês tomaram a decisão. Então Jesus, quando eu falava com as pessoas, com as multidões, ele falava exatamente isso. Toma cuidado, vigia. Não se deixa levar, não se deixa influenciar. Não queira ser que nem os religiosos, vida de aparência. Tem que ter essência, tem que ter verdade. É fácil ter aparência aqui dentro. A gente vem aqui uma vez por semana, no máximo 2. É muito fácil. Na hora que a gente está aqui, ter aparência, né? Não, eu estou em paz, estou bem. Mas é aqui dentro. E é a essência. E é essa essência, é esse aqui dentro que nós precisamos mudar todos os dias. Amém? Então Jesus, ele deixou essa palavra e ele falou assim, bom, eu não estou falando de pão. Porque se eu fosse falar de pão, eu ia falar daqueles 5 pães que eu multipliquei, depois daqueles 7 pães. Não é isso que eu estou falando para vocês. Às vezes Deus fala com a gente não entende. Jesus explicou, não é isso que eu estou falando. O que eu quero falar é para vocês tomarem cuidado com aquilo que os religiosos estão ensinando para vocês. Aquilo que o mundo está ensinando para vocês. Toma cuidado, tem um filtro. É exatamente o que nós precisamos fazer hoje. É ter esse cuidado, é ter esse filtro, é tomar as decisões na direção de Deus, é tirar os olhos do mundo, é tirar os olhos lá fora e focar aqui dentro. Aqui dentro. O Sr. Fausto ainda não cumpriu o tempo, né, Sr. Fausto? Vai cumprir. Tem ainda poucos dias, mas são dias que tem que estar focado aqui dentro. Focado, não perde o foco. E no dia que sair daqui para retomar a vida, que a família vier buscar, que entrar no carro para voltar para São Paulo, permaneça no foco. O diabo vai fazer de tudo para tirar da presença de Deus. Ele não está importando que o irmão ficou aqui 6 meses. Para ele pouco importa. Se ficou 6 meses, 1 semana, se ficou 2 dias, é a mesma coisa. Ele vai tentar do mesmo jeito. Daí a palavra vem no coração, né? Acautelai-vos. Toma cuidado. Então, se eu tiver que dar um conselho para vocês aqui, para encerrar a palavra, é isso que eu quero deixar para vocês. Toma cuidado. Vigia. Faça as escolhas certas. Tá a cabeça quente, esfria a cabeça. Não sai atropelando as coisas, não sai atropelando as ideias. Quando sai daqui para retomar a vida, vai devagar. Não sai querendo, mas eu fiquei lá tantos meses, então eu preciso correr atrás. A gente não precisa correr atrás de nada. Deuteronômio 28 vai dizer que as bênçãos de Deus virão sobre nós. E elas alcançarão a nossa vida. Então, se você estiver de acordo com a vontade de Deus, não é você que vai atrás da bênção. A bênção vai atrás de você. Amém? Então, vigia. Pede para Deus colocar tranquilidade no coração. Não queira ser religioso. Queira ter essência, ser cristão de verdade na presença de Deus. Amém, queridos? Amém. Essa é a palavra de hoje. Que Deus continue falando em cada coração. Vamos aplaudir Jesus. Amém.